Gente, é impossível em 1h10, 1h20, a gente dar uma aula de Mariologia. Nós vamos, tentar passar aí aquilo que é mais importante, tá certo? Se alguém tiver o desejo de aprofundar, mas aí vai ficar assustado, porque olha, é quase uma Bíblia. Isso aqui é um tratado de Mariologia, dos mais atuais que nós temos, É do Frei Clodovis Boff, não é aquele Leonardo Boff não, que revoltou com a igreja. Esse aqui é o irmão dele, que permanece fidelíssimo à igreja. O Frei Clodovis Boff, ele escreveu um livro reconhecido pela Santa Sé, Mariologia Social. Ele faz uma análise da presença de Maria no mundo, mostrando que depois de Jesus Cristo, Maria é a pessoa que mais influenciou e influencia até hoje a humanidade, não é? Interessante, vale a pena quem quiser um dia aprofundar Mariologia Social. Um outro livro, esse aqui é do pregador do Papa. O Papa tem um pregador particular, uma espécie de catequista do Papa, porque até o Papa tem formação, Tem uns católicos aqui que acham que já sabe de tudo, não precisa de formação, mas até o Papa tem um formador. E o formador do Papa é um frei franciscano chamado Frei Raniero Cantalamessa. O livro é Maria, um espelho para a igreja. Vale a pena, já li 2 vezes, Maria, um espelho para a igreja. Um outro livro que eu recomendei ao Augusto, Augusto? Augusto comprou, A Mulher do Apocalipse, do Frei Felipe Aquino. Também vale a pena, Vale a pena, se você puder adquirir, A Mulher do Apocalipse, do Frei Felipe Aquino. Na Escola de Maria, Dogmas Marianos, é um subsídio daquele movimento da Mãe, Rainha e Vencedora, 3 vezes admirável. Muita gente conhece esse movimento, da Mãe, Rainha e Vencedora, 3 vezes admirável. Vale a pena também, na Escola de Maria, os Dogmas Marianos. E se alguém tiver interesse, eu posso emprestar para você xerocar. Isso aqui é uma apostila de um curso de teologia por correspondência. Existe no Rio de Janeiro um curso de teologia por correspondência, Escola Mater Ecclesia. O que significa isso? Escola Mãe da Igreja, E essa aqui é a apostila do curso de Mariologia. Se alguém tiver interesse, quiser pegar emprestado para xerocar, contanto que me devolva, pelo amor de Deus, Então eu empresto para você xerocar da Escola Mater Ecclesia do Rio de Janeiro. É um curso de teologia por correspondência. Eu, na época de seminário, fiz, e o curso existe até hoje. Vale a pena. Tudo que você imaginar na teologia tem nesse curso, Eles têm também uma série de livrinhos que trazem para nós, o início do Espiritismo, o início da maçonaria. Então é realmente um curso muito bom da Escola Mater Ecclesia do Rio de Janeiro, curso de teologia por correspondência, Não é professor Felipe Aquino, não é Frei Felipe Aquino, não. É o professor Felipe Aquino da Canção Nova, A Mulher do Apocalipse, Por que eu estou apresentando isso aqui, gente? Porque não é fácil você preparar uma aula desse tamanho para 1h20. Não é fácil realmente, Então vamos em frente, tá certo? O que é Mariologia? Vamos entender bem, preste atenção. É uma matéria da teologia que estuda sobre um lugar,
o papel, a missão de Maria no projeto salvífico de Deus e sua relação com a igreja. É muito triste os protestantes terem tirado Maria, colocado Maria para escanteio, né? Deus nunca fez isso. No projeto salvífico de Deus, Maria não tem um lugar periférico. Maria não está na periferia, Maria não está de escanteio, não. No projeto de Deus, Maria ocupa um lugar central, não é? Maria está no centro do mistério de Deus. Ela tem um papel e ela tem uma missão. A Igreja Católica realmente permanece fiel a Jesus, porque a Igreja nunca deixou Maria de escanteio. A Igreja sempre colocou Maria no seu devido lugar. A Igreja não pode colocar Maria no lugar de Jesus, mas a Igreja não pode colocar Maria de escanteio, não é? Maria tem um lugar central no projeto de Deus. Tá? E isso nós vamos estudar em Mariologia. Tudo bem até aí? Se você quiser anotar no seu caderninho, quais são as tarefas da Mariologia? Primeiro, situar Maria em relação a Jesus, porque tudo em Maria é por causa de Jesus. Os evangélicos, eles ficam assim, incomodados da gente dizer que Maria não teve pecado, não é? Mas por que a gente diz que Maria não teve pecado? A gente diz que Maria não teve pecado, não por causa dela. A gente diz que Maria não teve pecado, por causa de quem, gente? Por causa de Jesus. Jesus é Deus. Em Deus não há sombra de pecado. Em Deus não pode haver sombra de pecado. Porque se houvesse qualquer sombrinha de pecado em Deus, Deus deixaria de ser Deus. Como que você pode admitir que o Filho de Deus foi gerado num ventre de uma pecadora? Ora, se Jesus tivesse sido gerado, isso não é nenhuma questão bíblica, nem uma questão teológica, é uma questão de lógica. Depois nós vamos ver na Bíblia, mas é uma questão de lógica. Pare de pensar, para pensar comigo, né? Como que o Filho de Deus ia ser gerado no ventre de uma pecadora? Como que o Filho de Deus ia receber sangue de uma mulher pecadora? Hoje até pela AIDS, né? Até pela AIDS a gente sabe, se uma mulher estiver infectada com HIV e ficar grávida, o que acontece com o nenezinho? Ele recebe que tipo de sangue da mãe? Sangue infectado, sangue contaminado. Se Maria fosse uma pecadora, como pretendem os evangélicos, então ela teria dado um sangue contaminado para Jesus. E na hora que Jesus derramou aquele sangue na cruz, aquele sangue não teria eficácia e não poderia ter resgatado nenhum de nós. É uma questão de lógica. A Igreja Católica não diz que Maria não teve pecado porque quer fazer de Maria uma semideusa. Não. Mas é porque o Filho de Deus, para vir aqui no mundo como homem, ele precisou de uma criatura santa. Senão ele jamais teria se encarnado. Porque em Deus não pode haver sequer sombra de pecado. Mas depois nós vamos ver a questão da teologia e da Bíblia. Maria em relação a Jesus, em relação à Trindade. Santo Agostinho, ele sempre gostava de dizer que Maria é um mistério. O mistério já começa no nome.
Depois eu vou apresentar aqui para vocês, no hebraico original, o nome Maria. Como que é um nome, não é? Que ele é um nome assim, tão misterioso, que ele tem vários significados, tá? Mas Santo Agostinho vai dizer, Maria é um mistério, porque ela é a única criatura humana, que ao mesmo tempo é filha do Pai, mãe do Filho e esposa do Espírito Santo. Nós somos filhos do Pai, irmãos do Filho e templos do Espírito Santo. Amém? Maria é diferente de todos nós. Maria é a única humana que é filha do Pai, mãe do Filho, esposa do Espírito. Não é? Eu vou dizer uma coisa aqui, que até Jesus, Nossa Senhora me perdoe, mas para você entender bem, não foi José que fez filho em Maria, amém? Foi o Espírito Santo que fez filho em Maria. Maria, esposa do Espírito Santo, não é? E José não era trouxa, José era temente a Deus. José nunca ia forçar uma relação sexual com alguém que antes foi fecundada pelo Espírito Santo de Deus. José nunca faria isso. Os evangélicos, mais uma vez, são usados pelo diabo para pôr na tua cabeça que Maria teve outros filhos com José. Usados pelo diabo, está gravando? Que bom que está gravando. Porque quem ousa dizer que José pode ter, ainda que em sonho, imaginar que ele pudesse ter algum tipo de relação sexual com Maria, está sendo usado pelo demônio, pelo diabo, porque jamais José faria uma coisa dessa. Depois nós vamos ver também, biblicamente, que Maria não teve outros filhos, a não ser Jesus. Amém? Está ficando claro? Segunda tarefa da Mariologia: fazer de Maria não um fator de desunião, mas de unidade dos cristãos. Maria não é para dividir a igreja, Maria é para unir a igreja. Maria não é mãe de uma parte da igreja, Maria é mãe de toda a igreja. E eu pergunto para você, se Maria é mãe de toda a igreja, Maria também é mãe dos protestantes, sim ou não? Sim, ela também é mãe deles. Eu não sei se você tem algum irmão ou alguma irmã que renega a sua mãe, não é? Mas se alguém aqui vive na família, não é? Esse drama de ter um irmão, uma irmã que renega a mãe, eu pergunto, a sua mãe deixa de amar esse filho, essa filha, ou continua amando do mesmo jeito? A mãe não deixa de amar os filhos, ainda que os filhos a reneguem. Nossa Senhora ama também os evangélicos, ainda que eles não a amem e digam absurdos a respeito dela. Nossa Senhora perdoa, Nossa Senhora intercede por eles, para que um dia eles encontrem a verdade. E você pode acreditar, a maioria dos evangélicos que voltam para a igreja católica, eles voltam pelas mãos de Maria. Amém? Sabia disso? Sabia? A maioria dos evangélicos que voltam para a igreja católica, voltam pela intercessão e pelas mãos de Maria. Maria é para unir. E daqui a pouco eu vou apresentar para vocês que o Martinho Lutero, o Calvino, o Zwinglio, que começaram os protestantes, nenhum dos três renegou Maria, nenhum. E nós que estamos num bairro de forte presença protestante, nós precisamos saber disso, para que nenhum evangélico coloque minhoca na tua cabeça. Você tem que saber que o Martinho Lutero, o Calvino, o Zwinglio, os que começaram os evangélicos, eles nunca negaram Maria. Você precisa saber, para você nunca ter dúvida da igreja onde você pisa toda semana. Está entendendo, meu querido?
Está entendendo, minha querida? Terceira tarefa da Mariologia: interpretar corretamente os dogmas marianos. Eu não sei se vai dar tempo hoje. O que é um dogma? É uma verdade de fé que ninguém pode duvidar. Se duvidar, está na excomunhão, não está na comunhão, não é? Se duvida, está na excomunhão. A igreja não está te excomungando, você que está te se excomungando, porque você não crê numa verdade de fé. O dogma, não é? Ele é uma verdade de fé revelada por Deus, não é? É Deus que revelou essa verdade. E quais são os 4 dogmas de Maria? O primeiro, a maternidade divina. Maria é mãe de Deus. O segundo, a virgindade perpétua. Maria foi virgem antes do parto, ficou grávida sendo virgem. Engravidou de Jesus sendo virgem. Ela foi virgem antes do parto. No parto, ela não perdeu a virgindade na hora que ela teve Jesus. Não perdeu. E continuou virgem depois do parto, porque José jamais teve relações sexuais com ela. Maria foi virgem antes, durante e permaneceu virgem depois do parto. É o dogma da virgindade perpétua. O terceiro dogma é o dogma da Imaculada Conceição. Conceição concebida, imaculada, sem mancha, sem pecado, pura. Maria foi concebida no ventre da mãe dela, sem a mancha do pecado de Adão e Eva, diferente de nós, que fomos concebidos no pecado original, como está no Salmo 50, verso 7. E o quarto dogma, a assunção de Maria. Maria foi assunta, Maria foi elevada. O corpo dela, que não conheceu pecado, semelhante ao corpo de Jesus, não poderia se decompor na sepultura, não é? O corpo dela foi glorificado, ela está no céu glorificada em corpo e alma, como nós estaremos um dia, quando Jesus voltar no juízo final. Não é? Então são as 4 verdades de fé que a igreja professa sobre Maria. Quarta tarefa da Mariologia: orientar sobre as devoções a Nossa Senhora. Estudar a Mariologia é muito importante, porque a Mariologia vai colocar critérios para a gente saber o que realmente é uma devoção a Nossa Senhora e aquilo que está desviando de uma devoção a Nossa Senhora, né? Teve um tempo aí que todo mundo via Nossa Senhora em tudo quanto é lugar, até no vidro, né? E a igreja falou: peraí, Nossa Senhora não é tão aparecida assim não. Então a Mariologia também nos ajuda, não é? Para que a nossa devoção a Nossa Senhora seja realmente pautada em Deus e na igreja, e não seja fruto da nossa imaginação. A Mariologia serve para isso também. E a quinta tarefa da Mariologia: fornecer critérios, eu acabei de dizer, para a interpretação das aparições de Nossa Senhora. Veja como que é rica a Mariologia, por isso que o livro ali é grosso daquele jeito, não é brincadeira não. Vamos agora nos deter aqui na primeira tarefa da Mariologia: situar Maria em relação a Jesus e a Trindade. É muito importante que você saiba o que vai ser dito agora. O que Deus uniu, o homem não separe, não é? Isso aqui não vale somente para o sacramento do matrimônio. Isso aqui vale também para o relacionamento de Jesus e Maria. Preste bem atenção. No início do cristianismo, fazia-se muito a associação de Jesus e Maria em comparação a Adão e Eva. No começo da igreja, no começo do cristianismo, faziam muito essa comparação, não é? Comparava Jesus e Maria
com Adão e Eva. E a igreja sempre teve esta clareza: nós não podemos separar Jesus de Maria e não podemos separar Maria de Jesus. A igreja católica, desde o começo do cristianismo até hoje, se mantém fiel a esse princípio. Deus uniu Jesus e Maria de uma tal forma, não é? Jesus ali no ventre de Maria, que você não pode separar um do outro. Tá? Para início de conversa, é bom que vocês saibam que isso já vem lá do começo do cristianismo. Tá? Continua acompanhando. São Paulo foi o primeiro a chamar Cristo do quê? São Paulo vai chamar Cristo de novo Adão, não é? Porque o primeiro Adão, o que ele trouxe ao mundo? A condenação. E o novo Adão? A salvação. São Paulo já comparava Cristo, né, dizendo que Cristo é o novo Adão. O primeiro Adão trouxe a desgraça. O segundo Adão, o novo Adão, trouxe a graça. Está compreendendo? Depois, Santo Irineu, no século segundo, ali por volta do ano 130, mais ou menos 100 anos depois da morte de Jesus, apenas 100 anos depois da morte de Jesus, Santo Irineu foi o primeiro a chamar Maria do quê? Maria Nova Eva. Porque a primeira Eva, preste atenção no que dizia Santo Irineu, a primeira Eva falhou. Lembra na escolinha da fé? O que significa o nome Eva? Vem do hebraico Havá. Lembra? O que significa Eva? Vida. Eva foi criada por Deus para ser o quê? Para trazer o quê para a humanidade? Vida. Mas a Eva trouxe a morte. Aquela que foi criada para trazer vida, o que ela trouxe? A morte. E aí vem a nova Eva. A nova Eva veio desfazer o que Eva havia feito. Quem é a mãe da vida? É Maria. Maria Nova Eva, não é? Maria é aquela que trouxe de volta a vida. Está compreendendo? Santo Irineu vai trabalhar bem esta teologia. Preste atenção. Para Santo Irineu, Eva colaborou no pecado de Adão. Quem é que pecou primeiro? Adão ou Eva? Eva. Eva colaborou para que Adão pecasse. Por isso que a igreja sempre disse que Maria é a aurora da salvação. O que é a aurora? Não é? Quem acorda 5 horas da manhã que nem eu acordo, não é? Você vê a aurora. O que é a aurora? A aurora, ela vem antes do sol, sim ou não? O que a aurora anuncia? O nascimento do sol. O que a aurora sinaliza? Que o sol está chegando. É ou não é? A igreja tem essa visão. Assim como Eva colaborou no pecado de Adão, Maria colaborou na salvação de Cristo. Cristo não quis nos salvar sem Maria. Está gravando? Anota no seu caderno. Cristo não quis nos salvar sem Maria. E a primeira salva foi Maria. Sabia disso? Sabia que por causa de Jesus, ela foi resgatada no ventre da mãe? A Imaculada Conceição é isso. Não significa que Maria não foi salva, muito pelo contrário. A Imaculada Conceição diz que Maria foi salva, mas de um jeito diferente. Antes que o pecado entrasse nela, Deus preservou. É que nem a vacina. Você toma vacina, não porque você está doente, amém?
Você toma vacina para prevenir a doença. Amém? A vacina vem primeiro que a doença. Não é? Maria foi vacinada. No momento que ela foi concebida no ventre da mãe dela, Santa Ana, Jesus a salvou ali. Porque ela, como a aurora da salvação, ia trazer o Salvador no mundo. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo? Como que nós vamos colocar Maria para escanteio? Se o Pai Celeste colocou Maria do lado do rei, como o Padre Orlando já pregou várias vezes aqui o Salmo 44, à vossa direita está a rainha. A rainha foi colocada por Deus à direita do rei, e tem gente querendo jogar a rainha lá para escanteio. Tome cuidado. E se um dia passou pela tua cabeça e pelo teu coração a minhoca de sair da igreja católica para ir para uma igreja evangélica, isso já caiu por terra em nome de Jesus. Amém? Aplauda Jesus. Caiu por terra. Põe força nessa palma. Caiu por terra. Em nome de Jesus, caiu por terra. Nunca você pode pensar em sair da igreja católica para ir para uma igreja evangélica. A igreja verdadeira, que nunca tirou Maria do lado de Jesus. E tem gente querendo ir para uma igreja que tirou Maria humanamente do lado de Jesus e jogou Maria para escanteio. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não pode acontecer mais, nem comigo e nem com você. Para Santo Irineu, Eva colaborou no pecado de Adão e Maria colaborou na salvação de Cristo. Santo Irineu ensinou que o nó do pecado, interessante. Santo Irineu diz que Deus nos criou para a nossa vida ser uma vida reta, uma vida de retidão, uma vida de santidade, não é? E de repente, o que o pecado foi nessa linha reta? Santo Irineu vai dizer, o pecado nessa linha reta foi um nó. É como se o diabo tivesse feito um nó nessa linha reta, que é para ser a minha vida e a tua vida. E Santo Irineu diz que quem desatou esse nó foi quem? Quem que foi lá com todo o cuidado do mundo e desfez o nó? Quem foi? Maria. Por isso que essa devoção aí de Maria, desatadora dos nós, é antiga. Tem gente que pensa que essa devoção a Nossa Senhora desatadora de nós é recente, não é não. A devoção a Maria, desatadora de nós, é uma das mais antigas da igreja. Santo Irineu foi o primeiro devoto de Nossa Senhora, desatadora de nós no século II. Ele diz que o pecado é como um nó. E quem desfez esse nó foi a Virgem Maria. Olha que bonito, gente. A passagem bíblica, pode anotar aí no seu caderninho, a passagem bíblica de Gênesis 2:23. Presta atenção, eu coloquei aqui, tá? Não precisa abrir a Bíblia ainda não. A passagem bíblica de Gênesis 2:23, onde Adão disse a respeito de Eva. Diz que quando Adão acordou daquele sono, e ele viu do lado dele a mulher, ele ficou tão feliz com a presença da mulher, que Adão disse o quê? Vamos dizer todos juntos o que Adão disse? 1, 2, 3. Olha que interessante. No começo do cristianismo, os primeiros cristãos pegaram esta palavra bíblica e atribuíram a Maria. Se Adão disse a respeito de Eva, esta sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne, quanto mais a Virgem Maria, não é, pode dizer a respeito de Jesus. Maria pode dizer de boca cheia que Jesus é o que, gente? Que Jesus é o que? Osso de seus ossos.
Se Eva foi tirada por Deus de Adão, Jesus foi tirado por Deus de quem? De Maria. Para pensar. Para pensar. Deus não quis que Jesus viesse da cegonha. Deus não quis que Jesus viesse num disco voador. Deus tirou Jesus de Maria. O Pai é perfeito. O Pai é Deus. No Antigo Testamento, o Pai tirou a mulher do homem. No Novo Testamento, o Pai tirou o novo homem da nova mulher. O Pai é perfeito. Nós é que não somos perfeitos. E os evangélicos são mais imperfeitos ainda do que nós, porque eles negam esta realidade. Está compreendendo, meu querido? Não deixa o diabo pôr agitação em você, não. Aguenta aí. Está dando para entender, gente? O fundamento da mariologia? Se Eva foi tirada por Deus de Adão, Jesus foi tirado por Deus de Maria. A ponto de Santo Agostinho ensinar no século IV. Eu gosto de colocar a data, porque o Martinho Lutero, que não negou Maria, começou os protestantes em 1920 bolinha. Século IV, não é? Santo Agostinho ensinava. Vamos dizer todo mundo junto que Santo Agostinho ensinava já no século IV? Todo mundo. 1, 2, 3. Porque o Pai e o Espírito Santo, não é? A Trindade, o que deu a Jesus? A alma. Não é? Jesus, como o Pai e o Espírito, desde toda a eternidade, Jesus era Espírito. Quando foi que Jesus teve realmente um corpo humano? Não é? Quando ele se encarnou no ventre de Maria. Santo Agostinho sempre pregava isso. A carne de Jesus é a carne de Maria. O sangue de Jesus é o sangue de Maria. Nossa, agora eu estou entendendo por que Deus preservou Maria de todo o pecado. Ela deu a carne, ela deu o sangue para o filho dele. Eu nunca me esqueço, o professor da faculdade, né? Ele dizia que tem filho que parece mais com o pai, tem filho que parece mais com a mãe, e tem filho que parece com os dois, né? Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Mas Jesus também poderia ter dito: quem me vê, vê a mãe. Também poderia ter dito, e talvez disse, porque nem tudo ficou escrito no Evangelho. Talvez até disse, porque nem tudo está escrito no Evangelho, não é? Ele disse: quem me vê, vê o Pai. Mas com certeza ele também disse: quem me vê, vê a mãe. Por quê? O professor dizia: Jesus tinha os traços de quem? Os traços humanos de Jesus eram de quem? De Maria, não é? As feições humanas de Jesus eram de quem? As pessoas olhavam para Jesus e já dizia que ele era parecido com quem? Com a mãe, porque ele não teve pai homem. Você está compreendendo, minha querida? Está compreendendo, meu querido? Ele não teve um pai humano, o pai dele era divino, o pai dele é Deus. Então, humanamente falando, as feições de Jesus eram as feições de Maria, não é? Os tiques de Jesus eram os tiques de Maria. Jesus tinha o jeito de Maria. Está entendendo? Isso tem que ficar muito claro para nós. E Santo Agostinho tinha isso muito claro também. Presta atenção agora. A igreja, portanto, não pode pregar um Cristo sem Maria. Em Mariologia, essa palavrinha aqui, ó, minimalismo. De onde que vem essa palavra? Mínimo. A igreja, se tirar Maria de Jesus, a igreja está minimizando. A igreja está diminuindo Jesus. Parece contraditório, mas não é.
A igreja não pode pregar um Cristo sem Maria. Como que chama isso? Minimalismo. Minimalismo vem de mínimo. Mínimo é diminuir. Se a igreja quiser tirar Maria do lado de Jesus, a igreja está engrandecendo ou está diminuindo Jesus? Está diminuindo Jesus. Não pode. Você quer diminuir Jesus ou você quer glorificar cada vez mais Jesus? Se você quer glorificar cada vez mais a Jesus, nunca tire Maria do lado dele. Amém? Agora, também, a igreja não pode pregar uma Maria sem Cristo. Está vendo o equilíbrio que o Padre Orlando fala muito para nós? E Santo Tomás de Aquino diz que a santidade está no... Maria, né, não está lá embaixo. Nunca esqueça, a mulher não foi tirada da cabeça para não ficar em cima, não foi tirada do calcanhar para não ficar embaixo, foi tirada da costela para estar do lado. Maria não pode nem estar embaixo e Maria não pode nem estar em cima, ela tem que estar do lado de Jesus. Veja bem, como é que a gente chama isso em Mariologia? Maximalismo. Não é? Às vezes quer exaltar tanto Maria que esquece de Jesus. Também tem outro lado, não é? Nossa, agora eu estou entendendo por que a gente tem que estudar Mariologia. Para a gente não cair nem no minimalismo, um Cristo sem Maria, mas também para a gente não cair no maximalismo, uma Maria sem Cristo. Está entendendo como é importante a Mariologia, meus irmãos? Sim ou não? Não é? Isso é muito importante. A Mariologia nos esclarece muito a respeito disso. É por isso que muitos santos e santas da igreja adotaram como lema de vida o que vale a pena você anotar aí no seu caderninho. Qual que é o lema de vida de muitos santos e santos da igreja? Todo mundo junto? Aqui está o equilíbrio. Aqui está o equilíbrio, tudo por Jesus, porque a vida de Maria foi assim, gente. Se alguém perguntar para você na catequese, a catequista ali, ó, faz um resumo da vida de Maria, como que nós podemos resumir a vida de Maria? Como foi a vida de Maria? Tudo por Jesus. Essa foi a vida de Maria. Essa foi a vida de Maria, tudo por Jesus. E a vida do cristão que ama Jesus e ama Maria, tudo por Jesus, nada sem Maria, nada. Na missa, não tenho o costume de rezar Ave Maria, mas na oração eucarística da missa, tem uma menção a Maria, amém? E você já percebeu que na hora que o padre, na oração eucarística, ele faz uma menção a Maria, existem algumas pessoas que naquele momento se inclinam, eu sou uma delas. Por quê? Por quê? Para a gente não se esquecer que o Filho de Deus veio ao mundo através de quem? Por isso que tem até seminarista. Você pode reparar que tem um seminarista quando eles estão no altar, não é? A hora que o padre, na oração eucarística da missa, ele faz uma menção a Maria, eles se inclinam, não é? Porque em Maria se realizou o grande mistério da encarnação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós em Maria. O Filho de Deus desceu dos céus e veio à terra através de Maria. E quando é proclamado o santo nome de Maria, nós nos inclinamos. Está entendendo? Tem outras pessoas que têm o hábito na hora do creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem. Tem gente que se inclina também nesse momento da missa, não é? Porque é um mistério digno de veneração. O Filho do Altíssimo se tornou um de nós por meio da sempre humilde e virgem
Maria. Então a gente se inclina nesses dois momentos. Ainda que na missa não se reze Ave Maria, não existe uma Santa Missa que possa omitir o nome de Maria, porque nós não temos o direito. O que Deus uniu, o homem não separe. Nós não podemos separar Jesus de Maria. Está entendendo? Está compreendendo? Biblicamente, agora quem está dormindo vai acordar, acorda. Biblicamente e teologicamente é impossível separar os dois. Os evangélicos deturpam tudo que está escrito na Bíblia, e nós vamos provar na Bíblia que você não pode separar os dois, não é? Por quê? Isso aqui é um estudo, gente, um estudo aprofundado. Esse livro aqui, o Frei Raniero Cantar na Missa, ele aprofundou esse estudo. Preste bem atenção. Maria está presente nos 3 momentos que constituem o mistério cristão. O que significa dizer que Maria está presente nos 3 momentos que constituem o mistério cristão? Vou simplificar. Significa dizer que Maria esteve presente nos momentos mais importantes da vida de Jesus. Ela esteve presente em todos os momentos, mas para calar a boca dessa gente que fala bobagem, é preciso deixar claro que Maria esteve presente nos 3 momentos mais importantes da vida de Jesus e da nossa salvação. Quais são esses 3 momentos? A encarnação, o mistério pascal e o Pentecostes. Ou em outras palavras, Natal, Páscoa e Pentecostes. Maria estava no Natal, Maria estava na Páscoa, Maria estava no Pentecostes. Nós nunca, estou arrepiado, nós nunca temos o direito de querer afastar Jesus de Maria ou afastar Maria de Jesus. Ela esteve presente nos 3 maiores momentos do mistério cristão: Natal, Páscoa e Pentecostes. Eu daqui a pouco vou pegar a Bíblia com vocês, porque em Mateus, Marcos e Lucas, quando Jesus estava morrendo na cruz, Mateus, Marcos e Lucas dizem que as mulheres estavam de longe, porque tinham medo, não é? Mateus, Marcos e Lucas não diz que Maria estava no meio delas. Diz que Maria Madalena, Maria mulher de Cleofa, Salomé, elas estavam lá no Calvário, mas elas estavam de longe. Elas não tinham coragem de chegar perto da cruz de Jesus. Tinham medo dos soldados, medo de uma porção de coisas, né? Entendeu? João é o único que diz que ao pé da cruz de Jesus, quem estava lá? Quem estava lá? Gozado, né? Mateus, Marcos e Lucas não coloca Maria no meio das outras mulheres, diz que elas estavam de longe. João é o único que diz que Maria estava lá de que jeito? E diz que depois que Maria estava lá ao pé da cruz, as medrosas também o quê? As medrosas também o quê? Foram chegando perto. São João desenvolve uma teologia maravilhosa. Maria é aquela que nos leva a vencer o medo e nos aproximar de Jesus. Aplauda o Senhor por isso. Aplauda e anote no seu caderno. Maria é aquela que nos leva a vencer o medo e nos aproximarmos de Jesus Cristo. Gente, isso é uma teologia profunda. Mateus, Marcos e Lucas colocam as mulheres de longe e não fala que Maria estava no meio delas. Não cita Maria. João, que cita Maria, diz que Maria estava ao pé da cruz. E aí as outras criaram coragem e foram chegando perto também, porque a mulher de fé estava lá. Fala a verdade. Fala a verdade. Quando Deus coloca perto da gente um homem de fé, uma mulher de fé,
a vida da gente muda para melhor. Amém? Você já fez essa experiência? O Senhor já colocou perto de você um homem de fé. O Senhor já colocou perto de você uma mulher de fé. E você ficou firme também. Você que estava fraquejando ficou firme também. Esse é o papel da Virgem Maria na nossa vida. Maria faz com que fiquem firmes aqueles que fraquejam. E aí como é importante ser um devoto, uma devota da Virgem Maria. Você está entendendo? Você está fraquejando? Chega perto dela. Rápido, porque ela está em guerra com Satanás. Ela disputa com Satanás a tua vida. Você está fraquejando? Estou falando profeticamente, estou falando pelo Espírito agora. Você está fraquejando? Corre para os braços dela, porque há uma disputa. Ela te quer para Deus, o outro te quer longe de Deus. Se você quer chegar perto de Jesus, que nem aquelas mulheres medrosas chegaram, chega perto dela, porque é ela que vai te aproximar de Jesus. Amém? Isso é uma teologia profunda. Isso aqui é uma teologia profunda. Isso aqui está nos tratados de Mariologia. Isso aqui é a fé da igreja de 2000 anos. Isso não é brincadeira. Está compreendendo, meu irmão? Está compreendendo, minha irmã? Maria esteve presente na encarnação, porque esta aconteceu nela. No início do cristianismo, é bom que vocês saibam, Maria chegou a ser chamada, os primeiros cristãos, davam tantos nomes bonitos para Maria, diferente de nós. Porque nós falamos, Nossa Senhora disso, Nossa Senhora daquilo, Nossa Senhora não sei o quê, mas os primeiros cristãos, eles davam nomes profundos, chegaram a chamar Maria de tear, oficina, máquina de costura, onde o Espírito Santo foi tecendo a veste humana, ou seja, a humanidade de Jesus, a humanidade do Verbo de Deus. Eles comparam, Maria é como se fosse aquela máquina de costura, aquele tear, aquela oficina onde o Espírito Santo, o grande artista, foi tecendo o corpo humano de Jesus durante 9 meses. Que coisa bonita. Olha a profundidade da Virgem Maria no plano salvífico de Deus. Maria esteve presente na Páscoa, junto à cruz. Você quer comprovar isso? É o que eu acabei de dizer. Você na sua casa, leia João 19, anota aí, João 19, 25 a 27. Depois compara com Mateus 27, 55, 56. Com Marcos 15, 40. E com Lucas 23, 49. É bom conferir na Bíblia para calar a boca dos protestantes. É bom conferir na Bíblia para calar a boca dos protestantes. Somente em João, Maria está ao pé da cruz, junto à cruz. E as outras criam coragem para chegar perto também. Mateus, Marcos e Lucas, em nenhum momento vai dizer que Maria estava no meio delas, elas estavam tudo com medo. Eles não citam Maria. E é interessante a Bíblia que diz que Maria estava junto à cruz, porque a gente sabe muito bem que no grego de São João, significa o quê? Significa o que no grego de São João? Que Maria estava associada à cruz de Jesus. Eu não sei se vocês já viram aquela cruz da unidade, aonde aparece Maria como que abraçada com o Cristo crucificado, chama a cruz da unidade, para retratar, que Maria estava ali numa condição de quem foi associada ao mistério da cruz, ao mistério pascal de Jesus. Ela faz parte. Quando Simeão disse, uma espada de dor transpassará a tua alma, Simeão quis dizer que ela seria a única criatura associada plenamente à cruz de Jesus.
né? Dizer Nossa Senhora das Dores, rogai por nós, não é dizer qualquer coisa não. É reconhecer aquilo que será um sinal da vinda de Jesus no mundo. Vocês sabem que a gente vive a expectativa da igreja proclamar o 5º dogma de Maria. Qual que é o 5º dogma de Maria? Não é? A medianeira de todas as graças e a corredentora. Porque ela foi associada à cruz de Jesus, associada à paixão de Jesus. Isso é muito profundo. Quando ela teve Jesus, deixa eu perguntar para vocês, quando ela teve Jesus, ela sentiu as dores do parto? Não sentiu. Você já percebeu em Lucas 2,7, que diz que assim que ela teve Jesus, ela já levantou, já envolveu Jesus em faixa, já deitou Jesus na manjedoura? A gente sabe muito bem que uma mulher que acabou de dar a luz, ela não tem força, ela está ali, prostrada, é ou não é? Mas Maria não teve as dores de parto. E por que Maria não teve as dores de parto? Porque quando Jesus saiu dela, Jesus saiu como entrou. Quando Jesus saiu de Maria, preste atenção nisso. Jesus saiu da mesma maneira como tinha entrado. Jesus, para entrar em Maria, fez com que ela perdesse a virgindade, sim ou não? Não. Jesus entrou em Maria, ela continuou virgem. E quando Jesus saiu, ele saiu do mesmo jeito que entrou. Ele não violou a virgindade dela. Ela continuou sendo virgem. Impressionante, né? Impressionante. Por que ela não teve as dores do parto? Porque quando Jesus saiu dela, ela não perdeu a virgindade. Ela permaneceu virgem. Você está entendendo, querida? Você está entendendo, querida? Do jeito que Jesus entrou, ele saiu. Tem gente que duvida. Eu não duvido não. Sabe por que eu não duvido? Porque quando as portas do cenáculo estavam trancadas por medo dos judeus, Jesus não entrou, sim ou não? Ele arrombou a porta, ele arrombou a parede. Ele entrou através da porta, através da parede. A parede e a porta ficaram fechadinhas do jeito que estava. Maria ficou fechadinha, fechadinha do jeito que ela estava. Quando ele entrou e quando ele saiu. Jesus é assim. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Entrou em Maria sem tirar a virgindade dela. Saiu de Maria sem tirar a virgindade dela. Eu estou arrepiado. Eu estou arrepiado. Impressionante, né? Impressionante. Continua acompanhando. Isso aqui é importante também. Quem tem horas aí? Que bom, tem 15 minutos ainda. Por que Maria não foi com as mulheres na madrugada do domingo ao sepulcro de Jesus? Uma vez uma senhora evangélica falou assim para mim: nossa, vocês na igreja católica, vocês querem exaltar tanto Maria, mas por que Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena? Né? Eu falei: ô minha irmãzinha, você está tão enganada. Por que Maria Madalena foi no sepulcro naquela madrugada e as outras mulheres junto? Elas acreditavam na ressurreição de Jesus? Acreditava não. Elas foram cheias de perfume para embalsamar um defunto. Vocês acham que Maria, com a fé que ela tinha, ela ia de madrugada no sepulcro embalsamar defunto? Foi não. Ela não foi. Porque ela sabia e ela acreditava que Jesus já estava o quê? Ressuscitado. E quem garante que ele não apareceu primeiro para a mãe dele? Quem garante? Né? Não ia aparecer no sepulcro, ia aparecer para Madalena, porque Madalena não tinha fé suficiente para acreditar que ele estava vivo. Ela continuava pensando que ele estava morto. Jesus teve que aparecer para quem não acreditava que ele estava vivo, concorda comigo? Mas para quem já sabia que ele estava vivo, ele precisava aparecer. Felizes os que creem sem ter visto. Maria foi uma mulher de fé a vida inteira.
Maria foi uma mulher de fé a vida inteira. Então ela não precisou ir no sepulcro de manhã para embalsamar defunto. Ela sabia que ele não era um defunto. Ela sabia que ele era o ressuscitado. E aí a irmãzinha evangélica fechou o bico, colocou o rabinho entre as pernas e foi embora para a honra e glória do Senhor. Amém? Evidentemente, Maria não ia naquela madrugada porque ela sabia que Jesus não era um defunto. Jesus era o vivente. Olha aí, ó. Primeiro, a fé que vence o medo. A fé de Maria era como a fé de Abraão, não é? A fé que vence o medo. Gênesis 12, Abraão, não era nem Abraão ainda, né? Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Se Abraão fosse medroso, ele tinha saído, ele tinha ficado, mas como ele tinha a fé verdadeira, e a fé verdadeira vence o medo, ele foi. Amém? Essa era a fé de Maria. Maria tinha uma fé que vencia o medo. Segundo, por que Abraão em Gênesis 22 estava prestes a sacrificar Isaque no alto do Monte Moriá? Estava com a faca em punho, e o anjo gritou e disse: não, Abraão, agora Deus sabe que você tem fé de verdade. Por que Abraão estava disposto a sacrificar o próprio filho? Porque Abraão acreditava no quê? Que Deus é tão poderoso, o poder de Deus não conhece limites, que Deus seria capaz de ressuscitar Isaque. É por isso que Abraão estava prestes a sacrificar Isaque. Ele acreditava no Deus que ressuscita os mortos. E Maria tinha a fé de Abraão. Ela também acreditava no Deus da vida, no Deus vivo, no Deus verdadeiro, o Deus que tem poder para ressuscitar os mortos. Este é o Deus de Abraão, este é o Deus de Maria, este é o nosso Deus. Amém? Essa é a fé de Maria. Essa é a fé de Maria. E quanto mais mariano você for, quanto mais mariana você for, mais fé no Deus do impossível você terá. Amém? Pode acreditar no que eu estou te falando. Essa é a fé de Maria. Maria esteve presente no Pentecostes. Depois em casa confere, porque se a gente for pegar a Bíblia aqui agora, leva tempo. Ela estava no cenáculo, conforme Atos 1, 12 a 14. Está dizendo que depois que Jesus subiu aos céus, Jesus foi muito inteligente. O que Jesus pediu para os apóstolos e pediu para os discípulos? Não se afastem de... Como é que é? O que Jesus disse? Não se afastem. Você já leu no Antigo Testamento aqueles salmos que comparam Jerusalém a uma mulher, dizendo: olha, em Jerusalém nós fomos gerados. Já leu esses salmos que comparam Jerusalém a uma mulher? Por que Jesus disse: não vos afasteis de Jerusalém? Não é? Teologicamente falando, o que Jesus tinha em mente? Quem que é essa Jerusalém, entre aspas? A mãe dele. A mãe dele. Não é? Em Atos 1, 12 a 14 vai dizer que todos eles perseveravam unanimemente em oração com a mãe de Jesus. Maria, olha que bonito, Maria é chamada por Santo Agostinho de a potência orante. Aquela que é potente na oração, alcançou do Pai e do Filho o maior dom da oração. Nunca se esqueça de Lucas 11. Nunca esqueça do que Jesus disse em Lucas 11: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Amém? Qual que é o maior dom a ser pedido na oração? O Espírito Santo. O que Maria fez?
Maria levou aqueles homens medrosos, Maria levou aquelas mulheres medrosas a pedirem o Espírito Santo. Por que Maria? Por que não Pedro? Por que não André? Por que não Tiago? Por que não João? Por que Maria? Os Atos dos Apóstolos dizem que eles eram 120. Você já leu o começo dos Atos dos Apóstolos? Diziam que eles eram 120 pessoas. No meio dos 120, por que Maria tinha que tomar a frente e ensinar eles a pedir o Espírito Santo? Porque ela já tinha recebido o Espírito Santo. Ela era a única dos 120 que já conhecia o Espírito Santo. O que o anjo falou para ela? Quando ela perguntou, como que eu vou ficar grávida se eu não conheço o homem? O que o anjo disse? O Espírito Santo virá sobre ti. Quando ela estava na casa de Isabel, gente, como eu gosto de gente que é que nem Maria, né? Não é igual, é que nem. Igual ninguém nunca vai ser. Igual a Maria ninguém será, nunca. Mas a gente pode ser que nem ela. O Padre Jonas. O Padre Jonas é alguém que nem Maria. Onde o Padre Jonas chega, o povo sente o Espírito Santo. O Padre Léo. Eu que tive a chance de participar de encontro com o Padre Léo ao vivo, onde estava o Padre Léo, a gente sentia o Espírito Santo. Quando Maria, do lado de fora, porque o judeu não era mal educado, né? O judeu não era que nem cachorro de pobre, encontra a porta aberta e vai entrando, não. A porta da casa de Isabel estava aberta, mas mesmo a porta estava aberta, Maria ainda não entrou. De fora, Maria disse, Shalom, a saudação dos judeus, né? Isabel dentro da casa, só de escutar a voz de Maria. O que aconteceu com Isabel, gente? Da planta dos pés à raiz dos cabelos. O que aconteceu com aquela idosa grávida? Ficou o quê? Cheia do Espírito Santo. E a prova é que o menino também ficou cheio e começou a pular no ventre da mãe. Só de ouvir a voz de Maria. A vontade de Deus é que nós fôssemos que nem a nossa mãe. Onde nós chegássemos, as pessoas sentissem o Espírito Santo de Deus. Graças a Deus que tem padre assim, amém? Graças a Deus que tem bispo assim, amém? Graças a Deus que tem freira assim, amém? E graças a Deus que tem leigo assim. Aonde chega, o povo sente o Espírito Santo. Maria, no meio daqueles 120, era a única que conhecia o Espírito Santo. Naturalmente ela tomou a frente, não é? O Pentecostes, gente, está gravando, não está? O Pentecostes aconteceu também por causa de Maria. E eu não vou dizer heresia não. Ainda bem que está gravando. Porque talvez, se Maria não estivesse no cenáculo, preparando aqueles homens e aquelas mulheres, eles não iam vencer o medo. E se eles não vencessem o medo, o Espírito talvez não teria vindo. A presença de Maria no cenáculo foi importante. E por isso que a gente já cansou de dizer que grupo de oração que não começa com a oração do terço é grupo de oração condenado a acabar. Porque a renovação carismática tem que ser cenáculo e Pentecostes. Se a renovação carismática quiser ser Pentecostes sem ser cenáculo, a renovação carismática é falsa.
A verdadeira renovação carismática é cenáculo e Pentecostes. Não existe cenáculo, não existe Pentecostes sem Maria. Você está entendendo? E se você tem chegado no grupo de oração às 7h30, porque você não gosta de rezar o terço, assuma logo que você quer ser evangélico, porque quem quer ser católico de verdade tem que rezar o terço. Aplauda o Senhor por isso. Nós não podemos mais ficar brincando, não. Nós não podemos mais ficar brincando, não. Ou a gente é, ou a gente não é, meus queridos e minhas queridas. Esse silêncio é para a gente pensar. Outra coisa importantíssima: os primeiros ícones, imagens de Maria, lá nas catacumbas de Roma, aqueles cemitérios subterrâneos, onde os cristãos perseguidos se reuniam para celebrar a missa. Nas paredes, eles escreviam: sempre Virgem Maria. Nas paredes, eles desenhavam a mulher que representava Maria. E veja que interessante: os primeiros ícones, imagens de Maria, a representavam com a boca pequena. Só para você ter uma ideia, a imagem que mais se aproxima das imagens, das primeiras figuras de Maria que surgiram no começo da igreja, é aquela imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aonde você nota que a boca de Maria é uma boca pequenininha. Eles gostavam de representar Maria com a boca pequena. Qual o sentido? Veja bem, Maria falava pouco, escutava muito a palavra e, meditando-a no coração, orava no e de coração sem cessar. A maioria do tempo Maria estava quieta, a maioria do tempo ela estava em silêncio, nem os seus lábios se moviam, porque ela orava incessantemente no coração e de coração. Está entendendo? Por que os primeiros cristãos gostavam de representar Maria com a boca pequenininha? A virgem que escuta muito a palavra, medita no coração e ora no coração. E somente quem ora de coração é porque ora no coração. Eu vou repetir: aqueles e aquelas que oram de coração, oram de coração, porque antes oram no coração, como a doce Virgem Maria. Está entendendo? O quanto Maria tem a nos ensinar? Quando Jesus saiu de casa, preste atenção nisso, estou terminando. Quando Jesus saiu de casa para anunciar o reino de Deus, José já havia morrido, Maria estava viúva, e pela lei, ela tinha que ser amparada pelo filho mais velho. Ela só tinha um filho, que era Jesus, mas ela sabia que não podia empatar a missão de Jesus. Tem muito pai e muita mãe, que às vezes empata a missão do filho. Aqui é duro falar isso, mas quando Jesus diz: você tem que amar mais a mim do que seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa, seu marido, você tem que amar mais a mim, não é? Maria sabia que ela não podia empatar a missão de Jesus, e ao mesmo tempo ela não podia ficar sozinha em casa. A lei judaica não permitia, alguém tinha que cuidar da viúva. Mas o que ela fez? Para não empatar Jesus, e para não ficar em casa para contrariar a lei e ser punida junto com Jesus, o que ela fez? Olha que bonito, vamos dizer todo mundo junto? Passou... Existia um padre que já está no céu, Monsenhor Lélio Ferreira Dantas.
Ele escreveu muitos livros de Mariologia. Eu ainda tenho uns 2 ou 3, acho que lá em casa ainda tem alguns. Mas é tão bonito, né, quando ele apresenta, por exemplo, aquele momento que Jesus estava fazendo o sermão da montanha. Ele diz: quem é que estava no meio daquela multidão ali, quietinha, rezando por Jesus? Quem? A discípula fiel estava ali, né? Jesus ali pregando bonito no alto da montanha, e a mãe no meio do povo ali. Às vezes muita gente nem sabia que ela era a mãe de Jesus, de tão discreta que ela era. Nem sabia que ela era a mãe de Jesus, e ela estava ali no meio, orando pelo sucesso de Jesus, orando para que aquelas palavras de Jesus não caíssem no chão, mas caíssem onde? Onde elas precisavam cair. Caíssem onde? Nos corações. Ela estava ali, né? Esse padre disse que no momento que Jesus estava fazendo uma cura, Jesus estava fazendo um milagre, quem estava ali pertinho, por perto, intercedendo e orando? Maria. Maria não ficou em casa não. A discípula seguiu o mestre. Por isso que ela estava ao pé da cruz, junto à cruz, associada à missão de Jesus na hora mais difícil desta missão. Aquela que viveu seguindo Jesus a vida inteira, aquela que esteve presente desde Caná. Não pense você que Maria só estava presente no primeiro milagre. Os grandes mariólogos dizem que possivelmente Maria esteve presente em todos os milagres de Jesus. Estava ali, discreta, às vezes sem ser reconhecida, muitos nem sabiam que ela era a mãe dele. Estava ali, orando pelo êxito da missão do filho, porque ela também sabia que a missão do filho não era fácil, e ela também sabia que aqueles homens e mulheres tinham o coração duro e o coração machucado pela lei judaica, e precisava ter alguém ali, orando no e de coração, para que Jesus realmente chegasse onde ele queria chegar, no mais profundo do coração do homem e da mulher. E não pense você que 2000 anos depois, Nossa Senhora está fazendo outra coisa lá no céu. Não está não. Os grandes santos dizem que todos nós no céu, preste atenção, todos nós no céu temos o direito ao descanso. Todos nós no céu temos o direito ao repouso. Mas Maria abre mão do descanso lá no céu. Maria abre mão do repouso lá no céu, para estar lá no céu. Mais uma vez, como o Padre Orlando já falou daquele Salmo 44, estar lá no céu, à direita do Rei, fazendo o quê? Fazendo o quê? Intercedendo por nós, para que a missão do Filho dela nos dias de hoje aconteça na minha e na tua vida. Está compreendendo, gente? Vocês estão entendendo? Além disso, ela já havia recebido o Espírito Santo na anunciação e na visitação. E era a única, depois da ascensão de Jesus, que podia preparar os apóstolos e discípulos para recebê-lo. Ela foi comparada à regente da grande orquestra, que no cenáculo orava e cantava pedindo o Espírito Santo. Vocês me permitam mais 5 minutos? Todo mundo aqui conhece e reza o Magnificat? A irmãzinha lá levantou a mão, né, irmãzinha? Né? A minha alma, vamos junto, quem sabe? A minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Sim, doravante,
todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo. Continua. E a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder de seu braço, desconcertou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu os ricos de mãos vazias, acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme houvera prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. O Magnificat, o cântico de Maria. Preste bem atenção, estou terminando. Aqui que eu queria chegar com vocês. Aqui que eu queria chegar com vocês. E principalmente nós, que vivemos num bairro onde há forte penetração evangélica pentecostal. Preste bem atenção. Martinho Lutero não negou Maria. Aquele que começou os protestantes, o que começou, não negou. Preste bem atenção, católicos, não é? O que começou não negou. Lutero rezava todos os dias o Magnífica. Agora muito católico vai ficar com vergonha. Vai ficar, o que começou os protestantes, rezava o canto de Maria todo dia. E a gente que é católico não reza. A gente que é católico não reza. Lutero rezava todos os dias o Magnificat. Foi ele quem escreveu aquele que é considerado um dos mais belos textos sobre o Magníficat. Vocês sabiam disso? Um dos mais belos textos do Magníficat de Nossa Senhora foi escrito por Martinho Lutero. Olha que coisa. Preste atenção. Na introdução desse texto, veja o que Lutero escreveu. Vamos dizer todo mundo junto? Não é pecado não, todo mundo junto. O que começou os protestantes. O que começou os protestantes. Ele rezava para Maria, não é? Veja bem, ao longo do texto Lutero disse, todo mundo junto que Lutero disse. Quem foi que disse isso? O que começou os protestantes. Então por que os protestantes não creem em Maria? Porque são sem vergonha? Não, está gravando? Apaga. Não é por isso não. Não é por isso não. É porque eles são enganados. Enganados pelos líderes. Os líderes que se afastaram de Lutero, se afastaram de Calvino, se afastaram de Zwinglio e passaram a fazer coisa que Lutero, Calvino e Zwinglio nunca fizeram por temor a Deus. Quem tem temor a Deus não nega a Virgem Maria. Por isso que Lutero não negou, Calvino não negou, Zwinglio não negou, mas os que vieram depois. E o povo não tem culpa. Os fiéis não têm culpa. A culpa maior é dos líderes. Vocês estão entendendo? Por que eu estou colocando isso? Para você não ter dúvida de que você nasceu católico, tem que viver católico e tem que morrer católico. Não tenha dúvida, porque até aqueles que começaram os protestantes, eles honraram a Virgem Maria até o fim. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Como não tem sentido mudar de igreja?
Presta atenção, estou terminando. Isso aqui não vai dar para pôr hoje não, infelizmente. A igreja de Lutero, a igreja que Lutero começou, a igreja luterana, acreditava que Maria era a mãe de Deus, sempre virgem e imaculada. Lutero não pregava que Maria tinha outros filhos, nunca pregou. Ele pisou na bola numa porção de coisas, mas aqui ele não pisou na bola, porque ele sabia que ele não podia falsificar a Bíblia. Nesse ponto não. Então Lutero não negou os dogmas de Maria. Lutero manteve em sua igreja, para quem não sabia, Lutero manteve em sua igreja 3 festas marianas. A igreja de Lutero celebrava a Anunciação, que é no dia 25 de março. Celebrava a Visitação, que é no dia 31 de maio. Celebrava a Apresentação, que é no dia 2 de fevereiro. Quer dizer que Lutero celebrava a festa de Maria na igreja dele? Celebrava. É bom que vocês saibam disso, para vocês não seguir essa gente que está aí fora, dizendo que ela é uma mulher qualquer. É bom que vocês saibam disso. Outra coisa, Zwinglio também continuou professando a fé na maternidade divina, na virgindade e na Imaculada Conceição de Maria. E assim como Lutero, manteve em sua igreja as 3 festas marianas, e além de Lutero, ele rezava a Ave Maria em todos os cultos. A igreja protestante de Zwinglio fazia o que no culto? Rezava a Ave Maria. Vocês têm que saber disso, para vocês não serem enganados por essa gente que está aí fora dizendo que é protestante. Porque os que começaram os protestantes não negaram Maria. O católico tem que saber disso. Somente o Calvino foi mais radical. O Calvino foi mais radical. Não celebrava as 3 festas, nem rezava a Ave Maria, mas aceitava que Maria nunca teve outros filhos, permanecendo virgem a vida inteira. Eu vou fazer questão que você leia em voz alta o que Calvino pregava na igreja dele, diferente do que os pentecostais pregam em suas igrejas hoje. Olha o que Calvino pregava na igreja dele. Todo mundo junto. Calvino ensinava em sua igreja. Todo mundo. Quem falou isso foi um católico? Quem falou isso foi um católico? Quem falou isso foi um protestante. Começa de novo, todo mundo junto. 1, 2, 3. O Calvino pregava isso na igreja protestante que ele fundou. Sabe por que em Mariologia a gente estuda isso? Para os católicos abrirem os olhos e para os católicos não caírem nas artimanhas e nas mentiras dessa gente aí fora que fala mal da Mãe de Deus. Hoje nós estudamos talvez 10% da Mariologia. 90% ficou. Mas quem sabe na próxima aula do 2º ano e na próxima aula do 1º, a gente pode pegar uns 20 minutinhos para avançar um pouquinho mais. Vocês acham interessante? Acham? Então agora chamo aqui na frente, já damos aviso no início, né? O nosso querido Padre Orlando para rezar conosco e nos dar a bênção. O Padre Orlando está aí, não está? Eu vi ele aí. Eu não enxergo direito. Chamar o Padre Orlando para encerrar com a oração e nos dar a bênção. E aí? Gostaram de Mariologia? Aguenta, coração.
Você não sabe da música metade. Pois é. Vamos ficar de pé para a gente rezar, receber a bênção. E agradecer a Nossa Senhora. Vocês sabem que Nossa Senhora disse, né? Não precisa acreditar, mas Nossa Senhora disse em uma das suas aparições que os sacerdotes são os filhos, o quê? Prediletos dela. Está aqui o filho predileto. E por causa dele é que está acontecendo essa aula aqui hoje, né? Porque se o padre não incentiva, não autoriza, nós estamos tudo na roça, não é verdade? Então vamos pedir a bênção do padre. Nós ficamos felizes. Tantas coisas vai clareando na nossa mente, no nosso coração. E quando a gente vai falar de Maria, uma aula é pouco. E a gente gasta um punhado de mês lá, para estudar um pouquinho. Um bocado de tempo. E se for estudar, nós podemos ficar aqui uns 5 anos estudando só a profundidade dos textos referentes a Maria. E é aquela discípula, como já foi focalizado. Eu queria estar no começo da aula, não consegui. E tudo que Maria quer, no primeiro milagre de Jesus, ela deixou explícito. Você pegar o Evangelho de João, primeiro milagre da vida pública de Jesus, Caná da Galileia. Quem intercedeu? Maria. E quando Jesus disse, a minha hora ainda não chegou, Jesus está focalizando a hora dele, do alto da cruz, a hora de redimir a humanidade, a hora dele, ele antecipou. E aquele água transformada em vinho, prefigurando o sangue derramado na cruz. E o que Maria disse aos discípulos? Faça tudo o que ele disser. Os servidores. E quem são os discípulos de Jesus? Nós. E o que ela pede a nós? Faça tudo o que ele disser. É o desafio que está diante de nós. E tantas coisas bonitas. Lá aos pés da cruz tinha 4 pessoas. Estava João, estava Maria Madalena também, e estava a outra Maria, que é irmã de nossa mãe, Maria de Cleófas. 4 pessoas somente. E Jesus olha ali para o discípulo. A Bíblia não diz que ele olhou para João. E não foi por acaso, Jesus não amava um discípulo mais do que o outro. Deus não concede privilégio quando eles pedem. E foi no domingo próximo passado, permita que nós assentamos um à tua direita ou à tua esquerda. Não cabe a mim. Deus não concede privilégio a ninguém. E por que tem o nome de discípulo amado? Para que se consumasse ali aos pés da cruz. Já estava no plano de Jesus. De ele olhar para o discípulo amado e dizer, eis a tua mãe. Eis aí teu filho. E quem são os discípulos de Jesus? E quem é o discípulo de Jesus? Aquele que obedece a palavra de Jesus e põe em prática. É todos batizados. Mas nem todos os batizados colocam em prática o ensinamento de Jesus. Discípulo é aquele que compromete em fazer tudo o que Jesus disser. Esse é o pedido da mãe. E diz que o discípulo acolheu Maria em sua casa. Nós acolhemos também. No Magnífica, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Glória a Deus, em todas as nações lá tem um católico filho de Maria. Mas não todos os povos, diz todas as nações, mas não diz todos os povos. Porque nem todos os povos
reconhece Maria, mãe de Deus, e a proclama bem-aventurada. Nega, fala um monte de heresia, como diz que ele é o demônio, que é isso e aquilo. Da igreja de Calvino mesmo, a presbiteriana. E aqui no bairro mesmo, alguém estava lá com a imagem, chegou o demônio. O demônio. O outro aqui, frequenta muita igreja, não digo o nome, mas estava clamando que a irmã passou a ser evangélica. E chegou na casa dele: se você não tirar esse demônio aqui de dentro de casa, a imagem de Nossa Senhora, eu não volto mais nessa casa. Se você não retirar esse demônio daqui, eu não volto mais aqui. Ele disse: não é demônio não, é mãe de Deus e nossa. Se é demônio, mãe de Deus, coisa nenhuma. Não são culpados, culpados são aqueles que estão à frente e que falou isso para ela. E agora bonito mesmo é lendo o Apocalipse. Lá no Apocalipse capítulo 12, se não me engano, é 12 mesmo. Capítulo 12, Apocalipse, pode chegar em casa e conferir. Abriu um sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, revestida da glória. Sol quer dizer na glória, é glorificada. A lua debaixo dos pés, está na eternidade. Na cabeça uma coroa. Quem a coroou? O Criador. E tem um canto. Está no Apocalipse capítulo 12. No céu um sinal, a mulher coroada. E quem é o homem ou mulher que subiu no céu para coroá-la? O Criador a coroou, mãe e rainha. E tem aquele canto. Se o Criador a coroou, nós também a coroamos, reconhecemos, mãe e rainha. Hoje, se a gente for falar de Maria, a gente fica muito tempo, era bom se tivesse mais outras aulas, né, José? E no percurso da caminhada vai acontecer. Outro dia, às vezes o ano que vem, nós vamos voltar essa mesma aula, repeti-la e depois acrescentar mais umas 5 aulas para frente. Para clarear bastante ali. Quem é Maria? Agora, nunca deixar o emotivo falar mais alto. Com prudência, como ela foi. Prudente. Use a prudência. Certa vez, lá na matriz Nossa Senhora do Patrocínio, 2008, nem sei porquê, por quais razões, o casal era protestante, depois fui descobrir, eu era auxiliar, e eles pediram que fosse som deles mesmos e levaram outras músicas, e eu pedi para desligar aquele som e pôr o CD da igreja. No final, foi falar tanta coisa para mim, que profano era aquelas imagens, que era isso, as Ave Maria, isso e mais aquilo. Adorando, eu falei, não, nós não adoramos, nós veneramos. Escrevi, vem cá, vou escrever um negócio que vai se responder. Eu sei onde você vai, vai no Deuteronômio. Falei, não vou no Deuteronômio não, é só 2 palavras que eu quero, que você dá o significado: adorar e venerar. Embananaram, não sabia o significado de adorar com venerar. E eu voltei para bem próximo. Você venera seu pai? Mais assustado ficaram ainda. Eu falei, venerar é respeitar. Falei, está precisando de escola. Tem que ir para a escola, tem que pegar dicionário, para depois abrir a boca e falar. Porque senão fala besteira. Se sentar lá nos bancos de escola por um tempo, vai saber discernir, adorar e venerar.
e não confundir aquilo que nós fazemos. Venerar é respeitar aqueles que comprometeram com Jesus e souberam dar testemunho de quem é Jesus. Diferentemente das imagens do Antigo Testamento, que o homem se fazia de Deus e impunha suas normas, e até mesmo no cristianismo. Mas vamos então fechar os olhos nesse momento e voltar a mente e o coração a esse Deus que é a razão de sermos e existirmos, porque antes de tudo ser criado, nós já estávamos no plano dele, e por isso ele nos criou. Não é privilégio ser católico, é graça. Outro dia mesmo, alguém falando mal dos católicos, falou, e eu disse, tão recente agora, o galho revoltado com o tronco, e se não fosse o tronco não existia o galho não vive sem o tronco. Eu não sou galho não, eu sou o tronco. Minha religião é da origem de Jesus, é Jesus o fundador. Eu disse, levei longe, deixei do jeito que estava. Fui conversando, joguei para outro assunto e tudo, e de repente, falei, a sua igreja está crescendo muito, né? Foi fundada em qual país? Ela foi fundada no Brasil, lá na Bahia. Eu disse, como é que chama o pastor fundador? Fulano de tal. Tem quanto tempo? 20 anos. Na época. Aliás, 20 não. Ele falou que está 40 anos. Aí eu perguntei, mas Jesus tem só 40 anos? Se ele é o fundador da sua igreja. O Brasil ainda não era descoberto quando Jesus veio ao mundo. O Brasil foi descoberto em 1500. Até 1500, quando surgiu o protestantismo, quais são as igrejas cristãs que existiam? Não soube responder. Eu disse, a única igreja cristã que existia era a católica. Até 1500, está tudo perdido, foi só maldição. E quem trouxe para vocês a Bíblia Sagrada? Se até 1500 era só maldição, não existia protestante, era só os cristãos católicos. Então quer dizer que o tronco veio até 1500, de 1500 o galho, e o galho não pode revoltar com o tronco, e graças ao tronco que o galho se vive. É tanta ignorância, que essa ignorância não apodere de cada um de nós, e que possamos ter sempre como modelo Maria, a mulher da simplicidade, da humildade. Ela aprendeu isso com quem? Com Jesus, porque ela foi agraciada, Deus a tornou assim, e nós também, se abrirmos a mente e o coração à palavra de Deus. Jesus é o modelo, Maria aprendeu com Jesus, estava na escola de Jesus, e nós estamos na escola de Jesus. E na escola de Jesus ele ensina que tem que ser simples, humilde, amar, perdoar e anunciar, não julgar e não condenar, respeitar. O que a gente fica triste com aqueles que não são católicos, porque vive julgando e condenando. É bonito anunciar Jesus, é a missão de todos, glória a Deus que existe eles. O defeito é se colocar acima de Deus, no direito de julgar e condenar. O difícil é assumir as atitudes dos fariseus, que achavam-se puros e se rebelaram contra Jesus e o crucificaram. E Jesus ainda continua sendo crucificado por católicos e não católicos, que assumem a atitude farisaica de viver julgando e condenando. Na escola de Jesus a gente aprende a olhar as qualidades boas que cada um tem e valorizar essas qualidades boas que estão em cada um de nós.
Perfeito é só Deus. Todos nós temos nossos defeitos e não temos direito de procurar defeito na vida de ninguém. Olhar para dentro de nós mesmos, corrigir as falhas para crescermos em santidade. Que Maria interceda junto ao Trino Deus e essas graças ser derramadas abundantemente sobre cada um de nós. Mais uma vez, Pai querido, suplicamos em Cristo Jesus no Espírito Santo. Derrameis copiosas bênçãos sobre José Marcelo, sobre cada membro que está participando desse curso, e aqueles que vão fazer esse curso também através dos pendrives, e que tanta graça está realizando na vida daqueles que estão participando dessas aulas pelos meios de áudios. E abençoeis os lares de cada um, e a vossa presença esteja lá, consolando cada membro da família, preenchendo a ausência destes. E cuida e abençoe, para que na viagem de regresso possa ir na harmonia, na paz, na fraternidade. E abençoai e santificai-nos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenham todos uma boa noite. O Trino Deus e Maria conduza a nossa vida, nossos passos, nossas ações e atitudes em cada momento da nossa existência.